Quero repartir com vocês uma palavra nesta noite. Durante a semana, nós passamos aí boa parte organizando, planejando, sonhando. Então, são muitos detalhes. A equipe que esteve conosco aí nos bastidores sabe muito bem que são muitos detalhes. E durante a semana, durante esse planejamento e organização, eu fiquei reflexivo a respeito de como pode ser talvez sutil nós estarmos mergulhados, envolvidos nos preparativos, nas agendas, nos planejamentos, e acabar às vezes esquecendo o principal, que é o dono da festa, Jesus Cristo. E pensando nisso, para essa noite de festa, essa noite de aniversário, eu queria trazer aqui um texto bíblico que fala a respeito de uma família que estava também indo a uma festa, mas aconteceu algo inusitado nessa festa. Eles acabaram esquecendo o principal, acabaram esquecendo o mais importante. Então, nesta noite, eu convido você, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia, ou ligar comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso de número 41. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Verso 45. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disse. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Apenas até aí, feche os seus olhos por um instante. Senhor, nós somos profundamente gratos. Obrigado, Senhor, por esse tempo de celebração, por esse tempo onde paramos para refletir em toda a sua bondade ao longo desses anos. Essa noite é uma noite de festa, uma noite de gratidão, de muita celebração, mas o nosso principal pedido nessa noite é que jamais venhamos nos esquecer de Ti, Pai. Ainda que venhamos a celebrar 7 anos, 8 anos, 10, 15, 20, 30 anos, que o Senhor seja sempre a nossa essência, o nosso fundamento, o nosso maior alvo, o nosso maior desejo, que todo o nosso coração, que todo o nosso olhar, que todas as nossas afeições estejam totalmente fixadas em Ti, Jesus. Pois como oramos no início, o Senhor é suficiente na vida da igreja. O Senhor é suficiente em nossas vidas, Pai. Que nesta vida, que nessa trajetória, que não possamos nos distrair
mas possamos manter o olhar em Ti em todo o tempo, Pai. Que nessa noite o Senhor nos dê uma expansão de entendimento, aquece mais uma vez o nosso coração por meio da Tua santa palavra e transforme as nossas vidas mais uma vez nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de Jesus Cristo. Não tire os seus olhos da pessoa e obra de Jesus Cristo. Provavelmente aqui, muitos já assistiram aquele velho filme do Macaulay Culkin chamado Esqueceram de Mim. Alguém lembra aí? O enredo do filme retrata a história da família McAllister, que estava ali se preparando para uma viagem de Natal para Paris. Mas em meio a tanta confusão e brigas familiares, o pequeno Kevin McAllister, aos 8 anos de idade, foi esquecido em casa. E o curioso é que o filme apresenta o fato do esquecimento como se fosse uma aventura cômica. Só que, meus irmãos, na vida real é totalmente diferente. Ser esquecido não é nada cômico, não é nada bom. Quem já passou por isso sabe o quão desagradável é ser esquecido. O quão desagradável é sentir que a sua ausência não foi notada. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. Aliás, eu mesmo já fui esquecido quando eu era criança e a experiência não foi nada boa. Agora, se existe hoje alguém entre nós que sabe muito bem o que é sentir na pele a dor do esquecimento, esse alguém é Jesus. Aos 12 anos, ele foi esquecido em Jerusalém, crianças, pelos seus pais. José e Maria esqueceram dele. E atualmente Jesus continua sendo esquecido por muitas pessoas. Dizemos que o amamos, que Ele é o nosso tudo, que Ele é o amado das nossas almas, mas por muitas vezes, na agitação da vida, no frenesi das nossas agendas lotadas, nos esquecemos dEle. E é sobre isso que eu proponho a compartilhar com vocês nessa noite. Bom, olhando para o texto, essa narrativa do esquecimento, nós entendemos, antes de tudo, que o povo de Deus é um povo festivo. O povo de Deus é um povo totalmente festivo. Para se ter uma ideia, só no Antigo Testamento há pelo menos 7 festas diferentes ordenadas por Deus. É isso mesmo que você ouviu, eu disse 7 festas. Deus mandou que o seu povo festejasse. E essas festas, obviamente, tinham um caráter religioso, cultural e profético, que apontavam para o Cristo que viria e para todos os eventos redentivos de Deus. Pois bem, de todas as festas ordenadas por Deus na Antiga Aliança, havia 3 que eram as principais. Festas de arromba: Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E ali, de acordo com a lei de Moisés, todo israelita do sexo masculino deveria anualmente participar dessas 3 grandes festas. E na época de Jesus, todas essas festas aconteciam onde? Lá no templo, na cidade de Jerusalém. E tinha um detalhe interessante, meus irmãos. No contexto judaico, essas 3 festas eram obrigatórias apenas para os homens. Se as esposas quisessem acompanhar seus maridos, elas poderiam, mas a elas não era obrigatório. Contudo, o texto bíblico nos mostra que José não foi sozinho para a festa. O texto diz que José, Maria e Jesus foram juntos para participar das celebrações. E eu digo que isso aqui é uma grande lição para todos nós. A família precisa estar unida em adoração a Deus. Porque José poderia ter ido sozinho ao templo. Ele poderia, quem sabe, ter deixado esposa e filho dentro de casa, mas não. A família estava unida em adoração ao Senhor. Então, esposa,
não fique em casa enquanto seu marido vem ao culto. Marido, não fique em casa enquanto a sua esposa vem ao culto. Pais, não deixe os seus filhos em casa enquanto vocês estão cultuando ao Senhor, porque a família deve permanecer unida em adoração ao Criador. Então, quando vierem ao culto, como nos ensinou o pastor Ricardo, tragam as chaves da sua casa e não deixem ninguém para trás. Combinado? Voltando à narrativa do texto, a Bíblia diz que os pais de Jesus, José e Maria, todos os anos, em obediência à lei de Moisés, peregrinavam até a cidade de Jerusalém. Para quê? Para participar da festa da Páscoa, a comemoração mais importante do calendário judaico. Então, o que acontecia? Eles saíam da cidade de Nazaré, região da Galileia, extremo norte de Israel, e desciam com as caravanas para o sul, até a cidade de Jerusalém, onde estava o templo. E vale ressaltar que se tratava de uma viagem muito difícil. Era uma viagem cansativa e dispendiosa, principalmente para uma família pobre como a de Jesus. Contudo, ainda assim, apesar das dificuldades, José e Maria eram obedientes e honravam as ordenanças do Senhor. E por isso, todos os anos, eles participavam das celebrações festivas instituídas por Deus. Então, resumindo, José, Maria e Jesus estavam indo a uma grande festa. Assim como você e a sua família nesta noite saíram de casa também para participar de uma grande festa. O texto bíblico que lemos hoje, ele é certamente muito significativo a todos nós. Por qual motivo? Bom, os evangelhos não nos apresentam muitos relatos sobre a vida de Jesus no período compreendido entre o seu nascimento e o início do seu ministério. Aqui são praticamente 30 anos de silêncio narrativo. 30 anos de uma história da qual não temos muitos detalhes. Portanto, esse texto bíblico que lemos hoje é o único que registra um fragmento da pré-adolescência do nosso Senhor Jesus. Lucas relata aqui neste evangelho que Jesus tinha apenas 12 anos de idade. Então, aos 12 anos, ele foi levado por seus pais para participar de uma grande festa da Páscoa. E eu imagino que Jesus, nessa idade, deve ter ficado muito empolgado. Certamente deve ter ficado muito eufórico, porque eles estavam saindo de viagem para participar de uma festa. Eu não sei como é lá na sua casa, mas quando a gente fala com as crianças que está indo viajar ou indo a uma festa, elas ficam eufóricas. Então, provavelmente Jesus nessa idade foi tomado de uma santa alegria ao obter permissão para compor a caravana festiva até Jerusalém. Imagina a alegria da criança. E tem um detalhe importante. Eu disse agora há pouco que o povo de Deus é um povo festivo. Pois bem, os judeus tinham por costume emendar uma festa na outra. A festa da Páscoa era acompanhada da festa dos pães asmos, ou pães sem fermento. E por isso as celebrações festivas chegavam a durar aproximadamente uma semana. Pensa comigo. Era muita festa, minha gente. Já imaginou a gente comemorando o nosso aniversário durante uma semana ininterrupta? Era muita festa. Então assim aconteceu. José, Maria e Jesus chegaram em Jerusalém e participaram de toda a festividade. Eles não foram embora mais cedo da festa. Eles celebraram o Senhor com toda entrega, com toda intensidade. Eles ficaram até o final. Eles eram, Paulo Júnior, inimigos do fim. Ficaram até o finalzinho da festa. Se eles fossem da Iba Centro, eles não viriam na festa só no sábado. Viriam no sábado à noite, no domingo de manhã e no domingo à noite. É assim que se celebra uma festa, é do início ao fim. Amém? Quem vai estar aqui amanhã? Deus está vendo. Então eles ficaram até o final. Mas tem uma hora, meus irmãos, que a festa acaba. Toda festa, por mais prolongada que seja, tem uma hora para acabar.
E a grande questão é a seguinte: o que acontece depois da festa? O que é que acontece depois das grandes celebrações? Depois das grandes conferências, dos grandes moveres espirituais? O que é que acontece? Depois que a festa acaba, Jesus continua com você? Você traz Jesus consigo depois que a festa acaba? Depois que a euforia passa? Quando a celebração termina, você leva Jesus para caminhar contigo durante a semana? Ou você esquece ele aqui no prédio depois que a reunião termina? O que é que acontece depois da festa? Responda para si mesmo nessa noite, com toda a verdade, com toda a sinceridade. A narrativa bíblica nos leva a entender que, ao terminar os dias da festa, todo mundo foi embora. Muitos voltaram para suas casas, voltaram para suas rotinas, para suas cidades de origem. Inclusive José e Maria voltaram com as caravanas para a cidade de Nazaré. Mas tem um porém: Jesus não voltou com eles. Jesus permaneceu em Jerusalém. Escute, semana após semana, eu e você nos reunimos para cultuar a Deus. Mas quando a reunião termina, nós voltamos para as nossas rotinas semanais. Nós voltamos para os nossos afazeres. Mas será que Jesus também volta com a gente? Ou nos esquecemos dele? Do que adianta participar de grandes festas religiosas? Do que adianta participar de grandes moveres espirituais? Do que adianta fazer parte de grandes celebrações, se depois que tudo acaba, o melhor não permanece com a gente, que é Cristo? Ouça isso. Se depois da reunião a gente deixa Cristo para trás, o nosso culto nunca foi culto. Se depois da reunião Cristo não estiver presente em nossos pensamentos, não estiver vivo em nossas decisões e afeições, o nosso culto nunca foi culto. Nós simplesmente cumprimos os protocolos da nossa agenda religiosa semanal. Voltando ao texto, o que de fato aconteceu? A Bíblia diz que no caminho de volta para casa, José e Maria pensaram que Jesus estava entre os companheiros de viagem. Pensaram. Eles não conferiram, eles não certificaram, eles não viram com os próprios olhos, mas apenas pensaram que Jesus estava entre eles. E quantos por aí apenas pensam que Jesus está, mas não têm convicção e nem zelo pela presença dele? E a Bíblia diz que só depois que José e Maria andaram quase um dia inteiro, aí que eles deram falta de Jesus. Vamos ser sinceros, pense comigo. Se você esqueceu o seu telefone celular em algum lugar, quanto tempo leva para você sentir falta do seu telefone? Talvez a gente não passe 5 minutos sem esquecer do celular. Mas às vezes corre o risco de passar o dia todo sem se lembrar de Cristo. Meus irmãos, José e Maria demoraram a sentir falta de Jesus. Eles não perceberam que estavam distantes dele há muito tempo. E quando deram falta, foram procurá-lo entre os parentes, entre os conhecidos, mas eles não o encontraram. Eles apenas pensaram que Jesus estava, mas ele não estava mais. Preste atenção. Assim como José e Maria, existem pessoas caminhando pouco a pouco para longe de Jesus, andando pouco a pouco para longe de seus ensinos, para longe do seu caráter. Estão se afastando dele, deixando ele para trás, e o pior de tudo, não estão notando a sua ausência. Não estão mais sentindo falta de sua presença relacional. E isso é grave. Olha, é claro que
nós não estamos aqui fazendo um tribunal para condenar José e Maria. Pelo contrário, por muitas vezes o nosso modo de viver é um espelhamento do que eles viveram. Quantas e quantas vezes, nas caravanas da vida, nos afazeres do dia a dia, nos esquecemos de Cristo. Quantos caminhos nós já percorremos sem notar a presença dEle? Quantas decisões importantes nós já tomamos sem saber se Jesus estava ao nosso lado para corroborar e validar as nossas decisões? Agora, humanamente falando, eu quero falar como um pai de criança, a todos os pais que estão aqui. Eu imagino o que possa ter acontecido com José e Maria. A Bíblia não diz isso. É uma suposição, é uma conjectura, é uma possibilidade. Por quê? De acordo com alguns comentaristas bíblicos, as caravanas daquela época se comportavam da seguinte forma: mulheres e crianças iam agrupados à frente, enquanto os homens e os jovens iam à retaguarda. Contudo, Jesus tinha quantos anos? 12 anos. Ou seja, ele poderia se enquadrar em qualquer uma das categorias. Naquele contexto, ele poderia se encaixar no meio das crianças que iam à frente com as mulheres, ou poderia se encaixar com os jovens que iam atrás com os homens. Então, o que eu imagino que possa ter acontecido é o seguinte: José pensou, Jesus deve estar lá na frente, com a mãe dele. Enquanto isso, Maria pensou, não, Jesus deve estar lá atrás, com o pai dele. Resumindo, o pai pensa que está com a mãe, enquanto a mãe pensa que está com o pai. Exatamente como você acha que um está com o outro, mas a criança está aqui na frente. E quantas vezes isso acontece dentro dos nossos lares? O marido joga a responsabilidade para a esposa, e a esposa devolve a responsabilidade para o marido, sendo que, na verdade, a responsabilidade é dos dois. Sabe qual é um dos grandes problemas ministeriais que muitos enfrentam nos dias de hoje? É quando nós pensamos que o zelo pela presença de Jesus é sempre responsabilidade do outro, e nunca nossa. Eu vou orar para quê? O meu líder de célula já está orando. Para que eu sou da Iba Centro, para que eu vou orar, pastor Aronjo? Tem um ministério de intercessão. Eu não preciso orar também não, o pastor Ricardo já está orando por mim. É um grande erro quando nós imaginamos, supomos, que a responsabilidade pelo zelo da presença de Jesus é sempre do outro e nunca nosso. Precisamos assumir a nossa responsabilidade pelo zelo da presença de Jesus. Sabe o que eu acho lindo nessa história narrativa? É que em momento algum a gente vê José acusando Maria, ou Maria acusando José, mas a gente vê os dois se unindo e voltando para encontrar o que importa: Jesus. Enfim, de acordo com a narrativa, José e Maria não encontraram Jesus na caravana, nessa volta para casa, e já que não encontraram, o que provavelmente eles pensaram? Qual foi a última vez que o vimos? Qual foi a última vez que falamos com Ele? Qual foi a última vez que passamos tempo com Jesus? Maria foi em Jerusalém. Então, vamos voltar ao lugar em que o perdemos. Vamos voltar ao lugar de possíveis encontros. E quem sabe hoje o Espírito Santo está te chamando de volta e reencontrar o Jesus que você esqueceu. O Jesus que você deixou para trás. Pense qual foi a última vez que você falou com Ele com sinceridade e coração aberto. Qual foi a última vez que você ouviu a sua voz? Qual foi a última vez que você passou um tempo gostoso com Ele? Ei, então volte a esse lugar, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Meus irmãos, imagina o desespero de José e Maria. Passou o primeiro dia e eles não encontraram Jesus.
Passou o segundo dia, eles também não encontraram Jesus. Imagina o desespero no coração deles. E aí então a Bíblia diz que depois de 3 dias de procura, eles encontraram a Jesus. Para as mães que estão aqui, somente para as mamães. Imagina você demorar 3 dias para reencontrar a sua criança que estava desaparecida. Sem comentários. Consegue ao menos imaginar? É uma aflição que não dá para descrever. Então, depois de 3 dias, Jesus foi encontrado. E aonde que Jesus estava? No templo. Lá em Jerusalém. E aqui eu abro um outro parênteses. Porque essa postura de Jesus é uma grande lição para a nossa juventude e para os nossos adolescentes. Por quê, pastor? Porque Jesus não aproveitou a ausência dos pais para se aventurar em coisas erradas. Na ausência dos pais, ele se manteve reto, fiel e no lugar que deveria. Procurou companhia de pessoas sábias, pessoas prudentes. Ele buscou oportunidade de crescimento espiritual. E você, jovem, como você se comporta quando seus pais não estão presentes? Afinal, se já tem idade suficiente para pecar, também deveria para andar corretamente. Voltando ao texto, preste atenção. José e Maria levaram Jesus para o templo, perderam Jesus no templo e reencontraram Jesus no templo. Ou seja, Jesus estava exatamente no mesmo lugar. Por muitas vezes, nos encontramos aflitos, desesperados devido às adversidades da vida, e então nos perguntamos, aonde que está Jesus numa hora dessas? E a resposta é, Jesus está no mesmo lugar de sempre. Não foi Jesus quem se perdeu. Às vezes é a gente que se afastou. A gente é que se esqueceu dele, a gente é que se perdeu, porque Jesus está no mesmo lugar. Enfim, Jesus estava no templo, assentado em meio aos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Meus irmãos, Jesus tinha apenas 12 anos. Ele poderia, quem sabe, estar no templo, correndo e brincando com outras crianças da sua idade, mas ele estava em meio aos doutores da época. E a Bíblia diz que todos os que o ouviam ficavam admirados com a sua inteligência e com as suas respostas. E quando José e Maria viram Jesus naquela condição, eles também ficaram maravilhados. Eles ficaram impressionados com o que viram. E depois de tudo isso, Maria, em sua condição materna, talvez ali com um misto de sentimentos entre culpa e alívio, foi questionar Jesus sobre tudo o que ocorreu. E ela disse, meu filho, por que você fez isso com a gente? Eu e seu pai estávamos totalmente aflitos à sua procura. Totalmente aflitos. É assim um ser humano longe de Jesus. Totalmente aflito. E qual foi a resposta de Jesus? Ele disse, por que vocês estavam me procurando? E perceba que essa pergunta de Jesus carrega muitas outras perguntas dentro dela. Por que vocês estavam me procurando? Será que vocês se distraíram com alguma coisa? Em que ponto vocês tiraram os olhos de mim? Por que vocês estavam me procurando? Será que vocês não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Ou seja, Jesus aos 12 anos já tinha consciência messiânica. E com essa fala, Jesus estava revelando a sua prioridade. Agradar o Pai Celestial e fazer a sua vontade. Ele veio do Pai e voltaria para o Pai. Ele sabia que a sua vida não era mais sua. Ele estava completamente entregue à missão que recebeu. Ele estava cumprindo a agenda do Pai Celestial. E com isso, Jesus levou 30 anos se preparando e aguardando o momento certo de se revelar ao mundo para a glória do Pai. Portanto, a prioridade de Jesus era fazer tudo para a glória do Pai Celestial.
E assim também eu e você devemos viver, sempre para a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo. Nas nossas células, em cada visita pastoral que nós fazemos, em cada aconselhamento no gabinete pastoral, tudo é para a glória de Deus. Quando enviamos missionários, assim como foi na Boca do Acre, tudo é para a glória de Deus. Quando recebemos e acolhemos uma família que está ferida na alma, tudo é para a glória de Deus. Nós estamos aqui nessa noite reunidos em celebração e para a glória e louvor do nosso Deus. Então, diante dessa narrativa do esquecimento, quais lições importantes podemos aprender? Bom, em primeiro lugar, podemos aprender que é possível cumprir todas as agendas religiosas e ainda assim perder Jesus. É possível você participar de todas as programações e ainda assim perder Jesus. José e Maria foram cuidadosos em participar de todas as celebrações, mas no fim eles perderam a Jesus Cristo. Lembra da igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3? Jesus estava batendo a porta. E se ele batia a porta, porque certamente ele está do lado de fora, ele foi esquecido. A igreja estava prosseguindo com as suas atividades, as suas liturgias, os seus programas, mas Jesus estava do lado de fora. E se estava de fora, é porque foi esquecido. Meus irmãos, bem melhor do que simplesmente fazer coisas para Ele, é fazer com Ele ao nosso lado. Pense comigo. José e Maria foram com Jesus para o culto e saíram do culto sem Ele. Se você vem ao culto e sai dele sem Jesus, então não valeu de nada. Você perdeu aquilo que mais importa. Por isso eu volto a perguntar: ei, o que é que acontece depois da festa? O que é que acontece depois do culto? Você leva Jesus para caminhar contigo durante a semana, você esquece Ele aqui dentro na reunião. Se depois do culto, Cristo não está com a gente, o nosso culto nunca foi culto. Outra lição que nós aprendemos é que não devemos caminhar sem a convicção da presença de Jesus Cristo em nossas vidas. José e Maria estavam caminhando de volta para casa. Eles pensaram que Jesus estava com eles. Pensaram que Jesus estava entre os conhecidos, entre os familiares, mas não estava. Ou seja, eles imaginaram que Jesus estava perto, mas eles não tinham convicção disso. Existem hoje pessoas caminhando sem a convicção da presença de Jesus. E muitos por aí vivendo uma vida agitada, trilhando longas jornadas, fazendo muitos planos, sem a certeza de que Jesus está com elas. Tem gente que diz o seguinte, diz o absurdo: eu acho que Jesus está comigo. Como assim você acha? Como dizia minha avó, quem acha vive se perdendo. Cuidado, não caminhe sem a convicção da presença de Jesus. E talvez para nós nessa noite o ensino mais importante: nunca se esqueça do Filho de Deus e mantenha sempre os seus olhos fixados nele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Coloque os seus olhos em Jesus e nunca mais tire os olhos dele. Fixe o seu olhar em Jesus Cristo. Meus irmãos, cuidado com as distrações. Somente depois de um dia inteiro de caminhada, José e Maria se incomodaram com a ausência de Jesus. Ou seja, ele foi esquecido, ele foi deixado para trás. E por isso hoje, eu e você precisamos refletir urgentemente. Será que em algum momento da nossa caminhada nos esquecemos dele? Deixamos ele para trás? Ou com que frequência nos esquecemos dele em nossas rotinas diárias? Não se esqueça do Filho de Deus. Mantenha os olhos nele em todo o tempo. E por falar nisso, para encerrarmos, façamos um exercício.
de 3 pontos. Imagine comigo que você e sua família saíram de férias, desceram para o litoral de São Paulo, curtir um pouco de praia, dias de descanso, de lazer, e ao final desses dias, você decide voltar para Uberlândia. Então você entra no carro com a sua família e pega a estrada de volta para a nossa querida cidade. E no início da estrada você já percorreu ali aproximadamente 30 quilômetros. Aí o seu filho no banco de trás diz o seguinte: pai, nossa pai, eu esqueci o meu chinelo lá na areia, lá na praia. Tem como a gente voltar, pai, para a gente buscar o chinelo? E o pai já pensa: poxa, andamos 30 quilômetros, o próximo retorno está uns 25 quilômetros para frente, a gente vai ter que passar de novo naquele pedágio que a gente passou. Aí o pai fala: filho, vamos fazer um combinado, chegando em Uberlândia, eu compro um chinelo novo para você, pode ser? E a criança gostava muito do chinelo, mas ela: tá bom, pai, tudo bem. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, você está saindo da praia, a família toda entrou no carro, você dirige, percorre 30 quilômetros e de repente te dá um frio na barriga, você fala assim: eu estou esquecendo alguma coisa. Nossa, eu deixei minha carteira lá na praia. Os meus documentos, cartões, meu celular estava junto também, meu Deus do céu. E aí o que você faz? Você acelera. Qual que é o próximo retorno? Você vem na velocidade máxima permitida da via, porque eu preciso achar minha carteira, gente. Tirar documento, tudo de novo, dá muito trabalho. Se alguém pegar esses cartões, o que pode acontecer? Misericórdia. Então você, acelerado. Terceiro exemplo, mesmo contexto. Todo mundo entra no carro, em tese. Pega a estrada, percorre 30 quilômetros, e você tem uma sensação que está faltando algo. Você olha assim: não, o chinelo da criança está ali. Minha carteira também está aqui. Meu telefone, eu estou usando o GPS, também está aqui. Que? Aí, ao mesmo tempo, o marido e a esposa olham um para o outro e dão um grito: esquecemos a criança na praia. 30 quilômetros. Meu irmão, você não vai nem respeitar a velocidade da via. Se preciso for, você vai pegar a contramão e vai acelerado. Você vai num desespero: eu quero achar meu filho, meu Deus do céu. Esqueci o menino lá para trás. Resumindo, no primeiro exemplo, não precisa voltar. A gente compra outro, pastor Rossi, lá em Uberlândia. No segundo exemplo, nossa, eu preciso voltar, mas assim, com uma certa velocidade. E no terceiro exemplo, é desespero total. Eu preciso voltar o mais rápido possível. Moral da história: quanto mais valor tem, mais desespero eu sinto ao perder. Quanto mais valor tem, maior é a minha urgência. Quanto mais valor tem, mais rápido eu volto para poder encontrar novamente. Deixa eu te falar uma coisa: nada nessa vida tem mais valor do que Cristo. E por isso não deveria existir nada mais desesperador para nós do que perder Cristo de vista. Portanto, se você o perdeu, se você esqueceu dele, se você o deixou para trás, eu oro para que o seu coração, nesta noite, seja tomado por um santo desespero de encontrá-lo novamente. Porque na vida nós perdemos muitas coisas, nós só não podemos perder a Cristo, só não podemos nos esquecer dele, porque Cristo é o nosso bem maior. Não se esqueça do Filho de Deus, mantenha os seus olhos nele. Deixa eu te contar uma verdade: se você tirar os olhos de Jesus, quem se perde é você e não ele. Não tire seus olhos de Cristo, não se afaste dele, não se esqueça dele, porque se os seus olhos não estiverem em Jesus, quem se perde é você. Uma das maiores lições que podemos aprender com José e Maria é que eles nunca pensaram que era tarde demais para poder voltar. Talvez você aqui nesta noite esteja pensando que é tarde demais, que não tem mais jeito para você, mas eu te digo: volte, que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você encontrar Jesus novamente. Se José e Maria mantivessem
a arrogância de continuar no erro, eles jamais encontrariam Jesus. Mas eles foram humildes e decidiram voltar. Então, se for o seu caso, faça o mesmo. Volte agora. Eu sei que as distrações da vida nos fazem esquecer de Jesus. Mas existe algo pior do que as distrações. Existe algo pior que nos faz perder o contato com Ele. São os pecados não confessados. Por isso, se desejamos encontrar Jesus novamente, se desejamos com sinceridade reestabelecer o nosso contato com Ele, devemos voltar ao ponto, voltarmos ao lugar em que a nossa comunhão foi rompida, e ali confessar e abandonar o pecado. Então nessa noite volte que ainda dá tempo. Em que momento você se perdeu de Cristo nessa jornada? Será que foi quando você parou de ler a sua Bíblia todos os dias? Então volte, ainda dá tempo. Foi quando você parou de ter o seu tempo devocional? Então volte, ainda dá tempo. Ou foi quando você caiu naquele pecado horrível? Então se arrependa. Porque o arrependimento é o caminho de volta para encontrar a Cristo. Ainda dá tempo de você achá-lo. Em que jornada você se perdeu dele? José e Maria não cessaram suas buscas até achá-lo. E aqueles que desejam encontrar a Cristo devem fazer o mesmo. Não pare de buscar a Ele, até que você o encontre. E com toda certeza Ele será achado por aqueles que o buscam. Porque Cristo deseja ser achado por nós. Mas a grande pergunta é: será que o seu coração, nesse exato momento, está procurando por Ele? Você pode até ter se esquecido de Jesus, mas Jesus não se esqueceu de você. Ele está no mesmo lugar te esperando. Ele não se esqueceu de nós, porque o preço da nossa vida foi muito alto para Ele poder se esquecer da gente. Foi muito alto. Quem sabe é nessa noite onde você, no ambiente da festa, vai encontrar o dono da festa. Vai encontrar aquele que nunca te esqueceu. Vai encontrar aquele que está exatamente no mesmo lugar, na tempestade e na bonança, nos dias bons e também nos dias maus. Jesus está no mesmo lugar te esperando, porque não foi Ele que se perdeu. Jesus nunca se perde. Ele é Deus. Ele é o nosso Senhor e Salvador. E se essa palavra falou o seu coração, você que pode, por gentileza, se coloque de pé nessa hora e feche seus olhos por um instante, porque Jesus está entre nós. Ele é dono da festa. Daqui a pouquinho a festa acaba, mas nós não queremos sair da festa sem Ele. Não queremos sair da festa sem Jesus. Você de olhos fechados, repita comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo do meu passado. Eu creio com o coração e confesso publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança contigo. Amém. E ainda de olhos fechados, com toda a liberdade, eu quero perguntar nessa noite: quantos aqui fizeram essa oração pela primeira vez e se identificaram com essa oração? Eu queria que você levantasse a sua mão bem alto aí onde você está. Amém, eu vejo uma mão levantada. Você que se identifica com essa oração, levante a sua mão bem alto. Isso, olha aqui, nós temos uma adolescente aqui à frente. Ou você que estava distante, você que perdeu Jesus de vista
e dessa noite você quer se reconciliar com Ele, levante a sua mão bem alto, aí onde você está. Aleluias. Pai, nós queremos te agradecer por cada uma dessas vidas que ergueram suas mãos, essas vidas que nesse exato momento estão sendo abraçadas, não apenas por um irmão, por uma irmã, mas abraçadas pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Eu te peço, ó Pai, que dia após dia o Senhor possa revelar sobre elas a Tua infinda bondade, Deus. Que em nome de Jesus, o Senhor libere sobre elas a verdadeira sabedoria que vem do alto, que elas possam crescer cada vez mais e mais, debaixo do Teu favor, debaixo das Tuas bênçãos, Pai, e que possamos caminhar em unidade até o dia em que o Senhor virá para buscar a Tua igreja, Pai. É com alegria no coração que nós reconhecemos que isso não é obra humana, é obra do Teu Espírito, do início ao fim. Por isso vem sobre essas vidas, Senhor, selando com Teu Espírito para o dia da redenção, fazendo novas todas as coisas, Pai, porque o Senhor é bom em todo tempo. Portanto, como igreja, nós abençoamos essas vidas em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Aleluias.